paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus por estarmos mais uma vez reunidos na casa do Senhor. Amém. Eu quero refletir um pouco a palavra de Deus com você, lá em Lucas, no capítulo de número 8. Capítulo 8, o verso é o 25, e eu vou ler a última parte do verso 25. A última parte do verso 25, que diz assim: Quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Amém? Quem é este? Isso aqui é a declaração admirada e maravilhada dos discípulos do Senhor. Amém? Naquela ocasião em que eles estavam em alto mar e veio uma grande tempestade. E Jesus acalmou a tempestade. Então, quem é este? Quando eu li esse texto, já li várias vezes, mas me chamou a atenção de uma forma especial. A exclamação dos discípulos. Eles disseram: quem é este? Quem é este? Quem é este Jesus? Quem é esse Jesus para mim e para você? Porque o que vai nos definir, ou o que vai definir a minha e a tua eternidade, é o que ou quem é este Jesus para mim e para você. Porque para alguns, Jesus é apenas um profeta. Porque para outros, Jesus foi apenas parte da história da humanidade. Porque para outros, Jesus foi apenas um iluminado que passou pela terra. Mas para você e para mim, quem é este? Quem é este Jesus? Amém? Então aqui, nós vamos ver o texto que tem por título Jesus apazigua uma tempestade. Nós vamos ler novamente aqui o texto, contando a história para a gente se recordar, e diz assim, no verso 22 de Lucas 8, diz: E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra banda do lago. E partiram, e navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água. Estavam em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria das águas. E cessaram, e fez-se grande bonança. E disse-lhe: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Esse é o texto aqui, de uma forma completa. E o título dele esse título, ele diz: Jesus apazigua a tempestade. Então, de antemão, antes de tudo, eu já quero acalmar o teu coração. Amém? De que qualquer tempestade que você possa estar passando, porque a tempestade é algo que nos assusta, que nos deixa inseguro. A tempestade é algo que pode nos assombrar até mesmo. E você tem visto isso nos dias de hoje. Quantas tempestades que têm acometido tantas vidas, têm levado tantas vidas nos últimos tempos.
Não é verdade? A gente tem visto tantas tempestades, chuvas fortes, alagamentos, deslizamentos de terra, pessoas perdendo a vida. Então, a tempestade nos fala de algo que é assustador, algo preocupante, algo que nos deixa com medo. Mas o Senhor, de antemão, antes mesmo de entrar mais profundo nessa mensagem, Ele quer dizer para você, para cada um de nós, que Ele é aquele que apazigua a tempestade. Não importa qual seja essa tempestade, se ela é grande, se ela é pequena. Não importa se ela é tempestade de muitas e muitas águas ou se ela é uma tempestade de vento. Não importa se essa tempestade é a tempestade daquele pecado teimoso em que você luta e você diz, Deus, eu quero fazer o que é certo. Mas eu tenho sido fraco nessa parte. Mesmo que seja a tempestade do pecado teimoso, que insiste e que você luta contra essa tentação, essa fraqueza. O Senhor, Ele é poderoso para apaziguar essa tempestade, para acalmar essa tempestade, para cessar esse mal e te dar vitória. Como diz a palavra, basta que você e eu creiamos. Seja lá qual for a tempestade das adversidades da vida, das perseguições que a gente muitas vezes passa. As tempestades de uma enfermidade, de uma má notícia que nos veio e que nos derrubou. A palavra de Deus diz, aqui esse título bem inspirador, Jesus apazigua a tempestade. Pode ser grande, pode ser pequena, Ele acalma a tempestade da tua vida. Amém? Então apenas coloque na mão de Jesus, porque Ele acalma essa tempestade. Amém? A palavra do Senhor, ela diz, e aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhe, passemos para a outra banda. Jesus chamou aqueles discípulos. Assim como hoje Jesus chamou a mim, chamou a você. E Jesus nunca chama alguém sem propósito. O Senhor Jesus, Ele nos chama com um propósito. E que propósito é esse? É o propósito de uma grande, poderosa e eficaz salvação. Que é a salvação da nossa alma. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele te chamou. Ele chamou a mim. Ele chama todos os homens e todas as mulheres. Cabe a nós falarmos o nosso sim para o Senhor. Ou o nosso não, alguns vão dizer. Mas o Senhor, Ele nos chama. E Ele nos chama para o quê? Para passarmos para a outra banda do lago. Para passarmos para a outra margem. O que significa isso? O Senhor, Ele chama a mim, irmãos, e Ele chama a você, chama a cada um de nós, para passarmos desse estado de pecador, aquele pecador que não conhece a Deus, que não tem esperança da salvação, aquele pecador que está fadado a ser destruído pelos seus pecados. Ele nos chama desse lugar, aonde o ser humano está, para o outro lado, para a outra margem, para uma outra visão, para a salvação, para a eternidade. Ele diz, eu posso acalmar essa tempestade. Eu posso resolver essa questão. A questão do seu pecado, você por si mesmo é incapaz de resolver. Mas eu posso acalmar essa tempestade. Eu apazigo ela para você. Eu sou teu intercessor. Eu vou na tua frente. Eu sou teu precursor. Amém? Então o Senhor, Ele diz, passemos. E Ele não fala para aqueles discípulos, olha, passem. Pega aí o barco e passem lá para o outro lado, para a outra margem. Atravessem aqui o lago e vá para o outro lado. Vá vocês, eu vou ficar aqui. Vocês pegam aí o barquinho e vai, atravessa. Ele não faz isso, irmãos. Jesus nunca te deixa só. Mesmo nos momentos em que você pensou, é o fim. Estou sozinho nessa situação.
Você nunca esteve sozinho. Você pensou que estava sozinho. Você achou que estava sozinho. Você até acreditou que estava. Mas com você estava o Senhor Jesus Cristo. Com a sua mão poderosa apaziguando a tempestade. Oh, glória. Então você nunca vai estar sozinho. Jesus, ele não é irresponsável. Ele é o Salvador responsável. Muitos são os segmentos religiosos que apresentam uma salvação incerta, uma salvação que não tem apoio e não tem segurança, a salvação no braço do homem. Mas aqui, a salvação, ela vem por meio de Jesus Cristo. E ele não diz, vão sozinho para lá, vai lá, vocês se viram. Vocês se esforcem para ser salvos. Não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não nos deixa só. Ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe que somos pó, ele sabe que não conseguimos sozinhos. Então ele disse, passamos, oh glória, amém? Ele vai falar, passemos, vamos nós dois. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Esse mar é revolto, essas águas são revoltas e você pode ser destruído. O pecado fatalmente vai te levar à condenação. Não vou deixar você sozinho. Vamos passar juntos. Passemos, ele disse para os discípulos. Vocês vão, mas escuta, tem um lugarzinho aí no barco, eu vou com vocês. Vamos passar até chegar na outra margem, vamos juntos. Então está mais do que claro que Jesus não permite e não deixa que o pecador, ele fique tentando com sua própria força a salvação. Ele quer salvar. Ele quer apaziguar essa tempestade. Amém? E ele vai dizer, passamos então para outra banda do lago. E eles partiram. E verso 23 diz, e navegando eles, adormeceu, ou seja, Jesus adormeceu ali naquele barquinho, enquanto eles estavam naquela travessia. E naquele momento em que Jesus dormia, tudo estava muito tranquilo e os discípulos estavam ali conversando e falando das coisas de Deus, creio eu. E de repente começou a sobrevir uma tempestade. E uma tempestade onde era muito vento, e o vento muito violento. E aquele vento começou a levantar grandes ondas. Ondas as quais o barquinho começou a ficar titubeando de um lado para o outro. E eles começaram a pensar, poxa vida, vamos naufragar agora. Porque não esperávamos por essa tempestade de vento. E às vezes nós falamos assim, aceito Jesus, vou seguir Jesus. E vai ser tudo uma bênção, vai ser tudo uma maravilha. E muitos prometem isso. Está cheio de pessoas prometendo, vem para Jesus que você vai enriquecer, você vai ter casa, você vai ter carro, você vai prosperar, nada vai acontecer, você vai ser curado, você não vai ter mais enfermidade, nunca mais vai acontecer nada de ruim com você. Sabe, Deus guarda, Deus protege, Deus faz todas essas coisas. Mas sobre todas as coisas, para Deus, está a salvação eterna. É isso que conta para Ele. Então, lutas passaremos. Compreendeu? Mas com Jesus no nosso barco, a coisa é diferente. Com Jesus no nosso barco, a esperança de salvação. Então, eles vão ver ali Jesus dormindo. Perecemos. Não há mais esperança para nós. Mas Jesus estava no barco. Jesus está no teu barco. Jesus está no barco da tua vida. Então há salvação para você. Jesus está no barco da tua vida. Então, calma. Ele vai apaziguar a tempestade. E vai ser do teu jeito? Não. Porque a salvação não é do jeito do homem. A salvação é do jeito de Deus. Mas a salvação virá. E a palavra de Deus, ela vai dizer
que em meio a essa tempestade de vento, eles começaram a ficar assustados, com muito medo. E diz a palavra de Deus que enchia-se de água aquele barquinho. E eles estavam em perigo. Agora é o fim. E talvez alguém pode ter pensado, Jesus nos trouxe para atravessar essas águas e para que nós viéssemos morrer aqui. Como o povo de Deus lá no passado falou, quer dizer que Deus nos tirou do Egito, onde nós estávamos lá razoavelmente bem, ainda que éramos escravos, mas estávamos razoavelmente bem. Nós tínhamos lá os nossos alimentos, as cebolas, aqueles alimentos que eu não lembro agora, aquelas coisas para nós, para nos suprir. Não estava tão bom assim, né? Éramos escravos lá do Egito. Né? Mas Ele nos tirou de lá para nós morrer agora nesse deserto. O que Moisés está fazendo conosco? O que Deus está fazendo conosco? Ele nos tirou da escravidão do Egito para matar a gente no deserto. E talvez os discípulos, talvez alguém até lembrou disso. Será que Jesus nos tirou de onde nós estávamos para agora, no meio dessas águas, nos deixar morrer? Mas a obra de Jesus, ela não é pela metade. A obra de Jesus, ela não é imperfeita. A obra de Jesus, ela não é de qualquer jeito. Escuta, o teu Salvador, ele é responsável. E ele estava naquele barco. Talvez alguém se esqueceu que Jesus estava lá. E às vezes acontece isso conosco, irmãos. Às vezes nós passamos por situações que, olha, não é fácil, não é mesmo. Ao ponto da gente falar, poxa vida, será que Jesus está no meu barco? Será que dessa vez eu vou vencer essa situação? Mas Jesus está no nosso barco. Amém? Você crê assim? Se Jesus está no nosso barco, a nossa salvação, a nossa vitória, a nossa proteção, ela está garantida. E eles então chegam no meio daquele perigo. E eles, diz aqui no verso 24, e chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, começam a chamar o mestre assustados. E começam a dizer, mestre, mestre. É interessante que eles falam, mestre, mestre. Imagina Jesus abrindo os olhos, acordando. E eles olham para Jesus e dizem, mestre, perecemos. Sabe o que é isso? Jesus, estamos mortos. Né? Jesus, morremos. Acorda, porque acabou. Jesus, acorda, porque nós vamos nos afogar aqui. Não tem mais esperança para nós. Perecemos. Eles até então não tinham uma noção perfeita de quem era Jesus. Está compreendendo? Por isso eles eram discípulos. Eles eram estudantes. Eles estavam aprendendo com o mestre. E aqui no verso ainda 24 diz assim, e ele levantou-se, vendo o desespero dos discípulos, levantou-se, repreendeu a fúria, ele repreendeu o vento, ou melhor, levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E cessaram. Amém? Levantou, viu o desespero daqueles homens. A primeira coisa que ele fez foi dar uma chamada de atenção naqueles discípulos e falar, vocês não têm fé, não? Não, irmãos, ele não fez isso. Porque Jesus não é como o homem. Ele, como ser humano falho, que não consegue sentir a dor, sentir o desespero do outro, muitas vezes. Mas ele chegou ali, a primeira coisa que ele fez, não foi falar, vocês são tão tímidos, vocês não têm fé? Não. A primeira coisa que Jesus fez foi repreender o vento, repreender a fúria das águas. Ele tomou a primeira providência de solucionar aquela questão que estava incomodando os discípulos. E assim Jesus faz hoje.
Jesus, ele vai, amado irmão, no cerne do problema para solucionar. E muitas vezes não vai ser do teu jeito nem do meu jeito. Não vai ser como nós esperamos que seja. Mas vai ser de um jeito perfeito. Ele vai no âmago do problema para solucionar ele. Está compreendendo isso? E ele foi na raiz daquele problema, que era a fúria do vento, a fúria das águas. E ele então repreende naquele mesmo momento. E é assim que Deus faz conosco, repreendendo a fúria das tempestades que vêm nos assolar, seja quais forem, aqui no nosso tempo, na nossa época, aqui nessa terra, as tempestades também do pecado. O Senhor está disposto, forte e capaz para nos ajudar. E aqui ele vai dizer, a palavra vai dizer assim, que depois disso cessaram e fez-se bonança. Tem esse mesmo texto em outra parte do Evangelho, que diz assim, que houve grande bonança. E o que é isso? Houve sossego, paz, tranquilidade em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É a abundância de paz que Deus quer introduzir na tua alma, que é a salvação eterna. É a salvação, essa certeza e essa fé dentro de nós, que nos traz uma abundância de paz dentro de nós, e que nos produz vida, e que nos produz garra para permanecer firme na nossa fé e não desistirmos jamais. E aí veio essa grande bonança, tudo sossegou, o mar se acalmou, e mediante toda aquela situação ali, já de paz, já de tranquilidade, os discípulos começaram a olhar um para o outro, sem entender. Como pôde aquelas águas tão furiosas, aquele vento tão violento, cessar no mesmo instante? Jesus apenas deu uma palavra, repreendeu, e tudo, acabou. E aquele espaço no coração deles que estava envolvido, que estava tomado pelo medo, começou agora a ser tomado por outro sentimento. Por um sentimento de admiração, de espanto. E é assim, irmãos. A gente tem medo. Quem é que sabe o que vai ser de nossas almas quando nós partirmos daqui? O que vem além da morte? Isso nos traz temor. Mas a palavra de Deus vai dizer que houve uma grande bonança. E no lugar daquele temor, o que há de ser de nós agora? Vamos morrer. Veio a admiração. O que está acontecendo? Que Jesus é esse? Estamos diante de quem? E mesmo no medo da morte, é Jesus que vai produzir em nós a bonança da paz, da salvação. Está compreendendo? Então Deus, Ele nos traz hoje aqui, nessa manhã, nesse lindo domingo, onde tudo cooperou para que estivéssemos aqui, para falar para nós e para continuar confirmando para nós: eu sou teu Salvador. Nunca se esqueça disso. Eu estou com você. Eu estou nesse barco. Não pense que eu te deixei. Não pense que por causa das lutas que você passou e que ainda está passando, não pense que por causa das situações internas de dentro de você mesmo, as tuas frustrações, tuas tristezas, tuas decepções, com situações, com pessoas, sabe? Não pense que essas coisas, elas vão afundar a tua vida. Elas vão destruir a tua alma. Não, eu estou aqui no barco. Eu ainda estou aqui. E assim o Senhor permanecerá conosco. Aleluia. Amém. E aqui, ele vai então dizer para eles, no verso 25, e disse-lhes: onde está a vossa fé? Só depois disso,
é que ele se volta para os discípulos e pergunta: onde é que está a vossa fé? Quando eles já começam a trocar aquele sentimento do coração deles de medo para admiração. O que é isso? Quem é esse que está diante de nós? Jesus fala assim: poxa vida, cadê a fé de vocês? E você acha que Jesus falou isso de uma forma crítica, mal-humorada, de uma forma maldosa, como que diz assim, como uma espécie de xingamento, de ofensa? Não. Eu imagino que ele fez isso da forma mais doce, porque ele era mestre. Ele estava ensinando. Como é que o mestre nos ensina? Nosso professor nos ensina com toda a paciência. A gente fala: professor, não entendi. Se for o caso, o professor senta com você e ensina: olha, é assim, assim e assim. Mas, professor, não estou entendendo isso aqui. Não, mas isso aqui é assim. Ele vai te explicar. E vai te dar grandes exemplos, vários exemplos, até você falar: puxa, eu entendi. E você vai conseguir. O bom professor faz assim. Tem uns que, né? A gente tem que entender que tem uns que não são tão bons assim, né? Mas, no geral, o que é para ser é ensinar direitinho, né? Com todo amor, com todo carinho. Eu tive uma experiência quando eu estava no primário. Eu nunca esqueci. E eu não conseguia fazer a letra C. Na nossa época, a gente fazia a letra C várias vezes grudada. E era que a gente chamava rabo de cavalo na época. Aquele C, assim. Era fazer o caderno todinho, fazer aquilo ali, a página todinha, quer dizer, a página todinha. E eu não conseguia fazer aquilo. Eu estava no primeiro ano. Eu não conseguia fazer aquilo. E a professora, ela não teve paciência. Ela chegou e viu que eu não conseguia fazer, ela me puxou a orelha. Eu nunca me esqueci disso. Foi a primeira vez que um professor puxou a minha orelha e foi a última também. Né? Aprendi. Né? Mas assim, me doeu tanto que até hoje é uma lembrança que ficou na minha mente, que eu não esqueço. Porque ela não precisava ter feito daquela maneira. Ela poderia muito bem ter falado: Maria José, olha, é assim. Mas eu me lembro muito bem. Ela não me explicou, ela puxou minha orelha. Talvez ela estava num mau dia, ela estava aborrecida com alguma coisa, talvez os alunos estavam aborrecendo ela, enfim. Mas tudo bem, eu perdoo, né? Glória a Deus. Mas também. Então, ela me tratou dessa maneira. E eu fiquei triste no momento. Fiquei muito chateada ali naquele momento. Pequenininha, não entendia direito as coisas. Mas, enfim, ela ensinando bem ou mal, eu acabei aprendendo a fazer a letra C. Né? Enfim, mas Jesus, ele é o mestre por excelência. Ele é o mestre dos mestres. A didática de Jesus é diferente. Sabe, o que tem dentro de Jesus, a compaixão que está nele, é diferenciada do ser humano. E ele vai ensinar, e eu imagino ele ensinando de uma forma doce. Ele fala para aqueles discípulos: onde está a fé de vocês? Vocês não estão vendo que eu estou aqui, gente, no barco com vocês? Para que essa aflição tão grande? Porque vocês estão tão tímidos assim? Não, apenas creiam. A salvação não é pela tua força, não é pela tua capacidade, não é por aquilo que você fez de bom. Não, a salvação não é pelos nossos méritos. A salvação está contida em nós crermos no Filho unigênito de Deus. Está em crermos, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê, é isso. Amém? Ele ensina ali para os seus discípulos. E continuando aqui, vai dizer assim, verso 25, e disse-lhe: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros. Aí, depois dessa bonança que veio naquelas águas, depois que a fúria dos ventos passou, depois que a fúria das águas passou, Jesus repreendeu, e Jesus, após repreender o vento, repreender as águas e fazer esse grande bonança, ele vai dizer: onde está a vossa fé? Aí,
a alma daqueles discípulos começa a voltar no corpo deles. Porque eles estavam falando, estamos mortos, né? Então agora eles começam a respirar. Tem esperança. Então quando eles começam aqui, é quando eles começam a sentir algo de diferente. Não, peraí, tem alguma coisa diferente. Quem é esse que está com a gente aqui nesse barco? Um homem? Quem é que pode fazer parar o vento e parar o mar revolto? Quem é que, numa palavra, gente, eles vão olhar para um e para o outro e falar assim, quem é esse? Que até os ventos e as águas mandam e obedecem. Estamos diante de quem? E eles começaram a ficar admirados, assustados, e até um tanto temerosos. Estamos diante de quem? Eles não sabiam, irmãos, diante de quem eles estavam. O poder do dínamos de Deus em Cristo Jesus. E aí, eles vão fazer essa declaração, que foi a que eu li no comecinho aqui para a gente. Amém? Quem é esse? Quem é esse para mim e para você? Você mesmo vai responder para o teu coração. Quem é esse que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala de quem ele é? É o que nós vamos ver um pouquinho agora. Ele é a raiz de Jessé. A raiz de Jessé, Isaías 11, verso 1. Ele é a raiz de Jessé. O que significa? Eu não vou ler o verso agora, mas você pode anotar aí, capítulo 11 de Isaías, verso 1. Mas ele é a raiz de Jessé. Ou seja, ele significa dizer que ele é da descendência de Davi. O que significa dizer que ele é um herdeiro legítimo. O que significa dizer que ele é o verdadeiro rei. O que significa dizer que ele é o verdadeiro salvador e que fora dele não há salvação. Ele é o que é real, ele é o que é legítimo e é o que é verdadeiro. Esse é o verdadeiro salvador. Quem é este? Perguntaram os discípulos. É a raiz de Jessé. Ele é o rei. Por legitimidade, ele é o rei verdadeiro, da descendência de Davi. Quem é esse? Eles perguntaram. Quem é? Ele é o precursor. E lá em Hebreus capítulo 6, versículo 20, você pode anotar, para depois você conferir. Eu vou apenas explicar esse versículo. Ele é o precursor, ele é aquele que vai à frente. Quem é este? É aquele que vai à frente. É aquele que entrou no santuário e ele expiou os meus e os seus pecados para que nós tivéssemos acesso ao Deus Pai. Amém? Porque os sacerdotes da antiguidade, eles entravam uma vez por ano no templo, no lugar chamado Santíssimo, ou Santo dos Santos. Uma vez por ano ele entrava lá, o sacerdote, e ele fazia ali uma expiação pelo pecado do povo. Então, Jesus, ele é esse sacerdote, que entrou aonde nós não poderíamos entrar. O povo não entrava no Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote, nem os sacerdotes, tem que ser um sacerdote, o sumo sacerdote, alguém mesmo, sabe, separado para aquele ofício. Não era qualquer um. Então o povo ficava lá fora. Enquanto isso, o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos e ele fazia a expiação pelos pecados do povo. E o povo ficava lá aguardando, ansioso. O povo ficava ansioso, aguardando o momento em que ia ser concluído aquele sacrifício e pronto, vocês estão perdoados o pecado de vocês. Sabe? Então eles esperavam ansiosos para o sacerdote sair de lá. E eles temiam que o sacerdote podia até ter algum pecado e morrer no Santo dos Santos. Eles tinham essa preocupação. Mas Jesus Cristo, ele não tem pecado. Se houve um dia algum pecado sobre Jesus Cristo, foram os nossos pecados. Então, esse é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote, é o sacerdote perfeito. Ele é o sumo pastor. Amém?
Então, ele nos abriu essa porta. Ele nos abriu esse caminho para a salvação das nossas almas. Ele, então, é o nosso representante. Ele é o nosso intercessor diante de Deus. Ele é aquele que fez-se sacrifício por nós. Não escolheu algo ou alguém para fazer esse sacrifício. Não, ele fez a si mesmo como sacrifício por nós. Amém? Então, Jesus Cristo, ele é. Quem é Jesus? Para nós terminarmos. Quem é? A admiração daqueles discípulos. Quem é este? Sabe quem é este? Ele é o mediador. Ele é o advogado. Porque ele é aquele advogado, 1 João, capítulo 2, versículo 1, que se nós pecarmos, ele é capaz e ele é poderoso para nos perdoar os nossos pecados. Ele é o intercessor, ele é o pastor do Salmo 21. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem é ele? Ele é o mestre, aquele que nos ensina, aquele que tem o que passar para nós, aquele que nos dá a direção, que nos dá o norte para cada um de nós. Quem é ele? Ele é o Cordeiro de Deus, ou seja, é o sacrifício do próprio Deus em nosso favor. Quem é ele? Ele é o pão da vida, ele é o meu e é o teu alimento. Nós nos sustentamos de pé, espiritualmente falando, porque ele é o nosso pão, porque ele é o nosso alimento. E ele é quem? Ele é a água. Ele é a fonte da água viva. Se eu e você estamos de pé espiritualmente, é porque Jesus, ele é a água que mata a nossa sede, que nos faz ter vigor para prosseguir. Quem é ele? Ele é a luz do mundo. Ele é a luz que faz raiar sobre o caminho ao qual nós devemos seguir para estarmos com o Senhor para sempre. Quem é este? Ele é a porta. Ele é a porta da salvação. Entra por mim e vocês serão salvos. Quem é este? Ele é o caminho, como diz a palavra, a verdade e a vida. Ele é o caminho que nos conduz à eternidade. Quem é este? Ele é a videira verdadeira, na qual, uma vez que nós estivermos arraigados nessa videira, recebemos a sua seiva, recebemos a sua vida, temos parte com ele e temos nós parte com ele, também estaremos com o Senhor para sempre na glória. Quem é este? Ele é a rocha sobre ali nossos pés, que nos faz firmar, que está firme, para que nós não venhamos cair. Para que nós não venhamos cair da nossa firmeza da fé. Quem é esse? Ele é o nosso cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Nós fazemos parte desse corpo e ele é o cabeça. Ele é o nosso general, é o nosso Senhor, ele é o nosso capitão, ele é o médico dos médicos. O que mais que Jesus é? É aquele que cura a tua alma e aquele que cura o teu corpo, a tua alma, o teu corpo, o teu físico. Ele, como a gente falou aqui que ele é a raiz de Jessé, e raiz, se a gente for parar, pensar no sentido da planta, da árvore, a raiz, a gente não vê ela. Ela está onde? Debaixo da terra. E quando a gente tira aquela planta, que a gente tira ela de dentro da terra, a gente vê aquelas raízes. E aquela raiz, como diz em Isaías, não tem formosura nenhuma. Não tem beleza. Está debaixo da terra. Ela não tem grandes belezas. A planta, ela cresce, fica bonita, ela dá fruto, flores maravilhosas, folhas maravilhosas. Mas quando você vai olhar a raiz, você fala, mas que raiz feia. A raiz, ela não tem formosura. Mas a da planta, a da árvore, se não for raiz. Porque sem a raiz, ela não sobrevive. Sem a raiz, ela morre. Pega uma planta, faz experiência, tira a raiz dela, põe ela lá na terra, aduba, põe tudo que você precisar pôr lá, de vitamina. Ela não vai, ela vai morrer, ela vai murchar e vai morrer, porque ela não tem raiz. Então o Senhor, Ele é como essa raiz,
que nos faz ter vida, que nos faz ter vigor, que nos faz dar frutos bons e bonitos. Entendeu? E o Senhor Jesus, como diz lá no Provérbios, lá no Cantares, Ele é o nosso amado. Cantares 6, verso 3 diz: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Então, Ele é o nosso amado. E é isso, irmãos, que Deus, Ele quer que nós entendamos hoje. Um pouquinho mais, não que você já não entenda isso, mas um pouquinho mais. Ele é o nosso amado. Mediante a grandeza desse Deus, de quem é este Jesus, mediante essa grandeza de tudo quanto Ele é para nós, Ele é o nosso amado. Ele é o meu amado. E eu sou dele, e Ele é meu. Então, Ele se deu por você. E eu e você devemos o quê? Nos dar por Ele. Amém? Nós devemos cumprir a nossa parte como cristãos. Nós devemos amar um pouco mais, porque eu imagino que o fundamento dessa mensagem hoje é para que nós entendamos isso. Que nós entendamos que Jesus é o nosso Salvador. Para que a gente entenda que a gente precisa amar cada dia mais a esse Jesus. Senhor, enche meu coração de amor por Ti cada vez mais, porque amando o Senhor, vou amar a mim mesmo, vou amar o meu próximo, e tudo vai ser melhor. E amando mais e mais o Senhor, vou cumprir mais e mais a Tua vontade, e vou estar assegurado da minha salvação. Amém? Então, que essa palavra, ela venha ficar firmada dentro de nós. Nunca nos esqueçamos da importância desse Jesus, de quem Ele é. Agora, eu termino fazendo a mesma pergunta que eu comecei, a mesma palavra que eu comecei no início. Quem é Jesus agora, nesse atual momento, diante da igreja? Quem é Jesus para você? Jesus é apenas um profeta? Jesus é alguém apenas que teve uma grande relevância no passado? Quem é Jesus para você? Amém? Jesus, Ele é o nosso Salvador. Amém? É a nossa esperança. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade que essa palavra fique dentro de nós, para nossa meditação, reflexão em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos.